Oi, meu nome é Beatriz, eu sou aluna do curso de Ciências Biológicas da Universidade Paulista do campus de Sorocaba, e hoje eu vou apresentar o meu estudo que foi os efeitos de microplástico no coral Shana elongata, uma abordagem experimental, que foi resultado da minha iniciação científica durante a graduação. Foi feito por mim e pela minha colega de sala, Giovana, e nós fomos orientados pelo professor Welber. Todo o experimento aconteceu no Laboratório de Ecologia Estrutural e Funcional, que está localizado na Universidade Paulista, também no campus de Sorocaba. Vou dar início falando um pouco sobre os plásticos. Bom, por conta do seu baixo custo, alta resistibilidade e leveza, é possível encontrar esse material em diversos produtos de vários setores. Porém, por mais que o uso generalizado desse material seja razoavelmente recente, já gerou consequências sociais, econômicas e ambientais irreversíveis. Uma vez no meio ambiente, esses plásticos se degradam em diferentes tamanhos e podem alcançar uma enorme gama de ecossistemas. Atualmente está presente até na cadeia alimentar. Os plásticos, eles podem ser diferenciados por tamanhos, de macro até nano, e nesse estudo a gente utilizou os microplásticos, que são de 0,001 a 5 mililímetros. Bom, como colocado no slide anterior, esses plásticos, uma vez no meio ambiente, eles podem atingir diversos ecossistemas. Os recifes de corais, eles são importantes ecossistemas marinhos, pois abrigam uma grande biodiversidade. São crescentes os estudos que mostram que esse material no tamanho micro em ambientes marinhos gera consequências negativas, porém são poucos os estudos que falam sobre os efeitos especificamente nos corais. Apesar de ter uma grande importância, os recifes ocupam uma área muito pequena e eles são muito sensíveis a variações antropogênicas. Atualmente, a gente percebe, como maior consequência já verificada e constatada, os branqueamentos. Nós sabemos que a poluição plástica pode causar o sufocamento dos corais através de macroplásticos que podem ficar emaranhados nesses animais, e micro e nanoplásticos já foram evidenciados por outras pesquisas que os corais podem ingerir esse material confundindo com seus alimentos. Aqui tem um esquema sobre como funcionou o meu estudo. A gente conduziu uma série de 3 experimentos independentes e nós submetemos os animais a valores reais aproximados de materiais plásticos encontrados em ambientes de recifes de corais. Nós utilizamos 2 tipos de plástico, o polipropileno e o polietileno. E a gente também testou a mistura dos 2 plásticos. Os animais foram expostos por um período de 48 horas e eles retornaram ao aquário de hospedagem por 4 dias, isso durante 9 semanas. No esquema apresentado na tela, eu mostro os aquários de experimento, também o nosso aquário de hospedagem, as 9 semanas e as exposições. Então, o aquário de hospedagem não teve exposição aos plásticos, o aquário controle também não teve. O experimento 1, a gente expôs a polietileno, o experimento 2, a polipropileno, e o experimento 3, a gente expôs a mistura dos 2 plásticos. Todos os experimentos foram expostos à mesma quantidade, que é uma quantidade baseada em valores encontrados nos recifes de corais atualmente. Bom, aqui eu apresento para vocês a espécie que a gente utilizou nos experimentos. Foi o coral Shana elongata. Ela é conhecida como um coral mole, né, popularmente falando. Os exemplares foram retirados de matrizes cultivadas na aquicultura Ocean Reef, uma aquicultura de corais marinhos que está localizada aqui na minha cidade, em Itu. E esse é um animal comumente encontrado nos recifes do Indo-Pacífico. Ele é muito característico por apresentar pólipos longos, também pelo movimento de pulsar. Aqui eu apresento um pouco a configuração dos aquários que eu utilizei no experimento. Nós utilizamos o mesmo tipo de iluminação para todos os aquários, que foi uma lâmpada luz branca com 40 watts. A gente utilizou um timer para que a lâmpada ficasse ligada por aproximadamente 12 horas para simular o tempo real que os animais ficariam expostos no sol, né, à luz do sol nos oceanos. A circulação e oxigenação da água do aquário controle foi mantida através de sistema de recalque, e nos aquários de testes a gente utilizou a bomba boio com pedra porosa. A temperatura também foi controlada, a gente utilizou um aquecedor e um termostato. Nós mantivemos a temperatura em 25 graus, podendo variar 1 para cima ou 1 grau para baixo. Nesse estudo, a gente observou, através de fotografias diárias e análises visuais, as cores dos pólipos, a perda de pigmentos, se houve ou não desenvolvimento do coral, perda parcial ou total da microalga. Além disso, a gente também analisou a condição fisiológica dos exemplares de coral em resposta à exposição aos microplásticos. Todo o experimento foi monitorado por câmeras, onde as 48 horas de exposição foram gravadas, e também por registros fotográficos. Posteriormente, a gente utilizou dessas filmagens e todos os registros fotográficos para comparar se houve desenvolvimento ou desintegração do tecido, necrose, morte e também efeitos fisiológicos. Aqui eu apresento para vocês um dos nossos resultados, que é o peso. Em relação à perda de peso, essa foi menor
na exposição aos plásticos individualmente, quando comparado com a mistura. O grupo controle ele chegou a apresentar uma perda de peso no começo das primeiras semanas, mas depois se manteve linear, enquanto a mistura apresentou uma perda de peso acentuada a partir da segunda semana de exposição. Outro resultado também é o tamanho. Todos os animais apresentaram perda de tamanho com o passar dos testes, incluindo os do controle. Comparando as exposições, a mistura apresentou maior perda de tamanho a partir da segunda semana, assim como o peso. Os animais submetidos ao PP apresentaram redução na perda de tamanho também, mas só a partir da sexta semana de teste, enquanto os de PE apresentaram também uma perda de tamanho só na quinta semana de teste. A gente analisou também eventuais mortes. O tempo de exposição não teve um efeito geral significativo sobre o percentual de mortes. Apenas um indivíduo do teste com polietileno morreu na última semana. Nos grupos de controle polipropileno, a gente não teve nenhuma morte. Já o teste com uma mistura, 3 indivíduos morreram na terceira semana. Na semana seguinte, o único indivíduo que resistiu também morreu. Então, foram só 4 semanas de teste. A gente também avaliou as cores e os pólipos. Essa análise ela foi feita de uma forma visual, através das filmagens das fotografias. E, visualmente, a variação de cor dos animais testados, a gente considerou os que estiveram rosa como saudáveis e os que estavam mais escuros, né, um pouco mais roxo, como não saudáveis. Aqui no slide, a imagem à esquerda, onde os animais estão rosa e maiores, com os pólipos mais esticados, é a condição saudável, tanto de pólipo quanto de cor. E na direita, os animais que não estão saudáveis, né, que estão com os pólipos mais retraídos e com a cor um pouco mais escura. Em relação a isso, apenas um indivíduo do controle apresentou variação de cor na penúltima semana de teste, na 8ª semana, mas esse animal conseguiu apresentar também uma recuperação. No experimento com PP, a variação de cor começou a partir da 6ª semana, todos os indivíduos também apresentaram uma recuperação, enquanto no experimento com PE, a variação começou na 4ª semana. Por mais que tenham recuperado a condição de saudável nas semanas seguintes, as 2 últimas semanas eles voltaram a condições de não saudável e assim se mantiveram até o fim do experimento. No experimento com a mistura, a primeira semana eles já apresentaram variação de cor e de pólipo, e nenhum indivíduo apresentou recuperação. Aqui eu tenho 2 vídeos que foram feitos durante o experimento. Na esquerda eu tenho um vídeo que foi gravado na semana 1, e na direita eu tenho um vídeo que foi gravado na semana 4, e os dois são do teste com PE. Através das filmagens, a gente pode contabilizar o ato de pulsação, que é uma característica desse tipo de coral. Para isso, a gente considerou uma média por minuto ao completar o movimento de pinça, que se vocês observarem, ele faz esse movimento aqui. Os animais submetidos à exposição de plástico teve uma queda do movimento. Se comparado aos testes, o mix foi o único a apresentar a menor pulsação, já a partir da segunda semana de teste. Bom, então, com esse estudo, a gente conseguiu evidenciar que concentrações similares a valores já encontrados em recifes de corais causam efeitos fisiológicos nessa espécie, assim como outros estudos já evidenciaram em outras espécies de corais, porém, a maior parte dos estudos utilizam quantidades de microplástico maiores à quantidade já encontrada em recifes de coral. A gente também pode evidenciar que a exposição a essa micropartícula afeta atividades como as funções respiratórias, o crescimento e pode causar mortalidade dos animais. Bom, em relação às funções respiratórias, outros estudos já evidenciaram que o movimento de pulsar do coral Xenia, ele está diretamente ligado com a taxa fotossintética e respiratória. Alguns outros estudos também já evidenciaram que essa espécie ela pode ter um aumento da respiração quando tem a diminuição do pulsar dos pólipos, o que pode responder a nitidamente diferença de pulsar dos pólipos durante as exposições. Em relação ao crescimento, outros estudos apresentaram que os microplásticos podem levar danos ao metabolismo energético, como um outro coral que foi testado, que é a Tubastrel aurea, o que pode também ser uma explicação na redução do peso e tamanho da Xenia elongata. Por ser um coral mais resistente, quando comparado com corais esclerectíneos, né, os corais moles são mais resistentes, ele apresentou uma capacidade de restabelecer condições fisiológicas, como a cor e os pólipos. Poucos estudos abordam reações do microplástico com corais não esclerectíneos, tornando-se necessário, uma vez que também são importantes construtores de recifes e possivelmente têm uma capacidade de restabelecer suas condições. E também alguns estudos indicam que esse animal pode absorver alguns compostos orgânicos, também podendo servir como bioindicadores.
Bom, aqui eu gostaria de fazer alguns agradecimentos. Primeiramente ao Cian, que fez a doação de todas as mudas para o meu experimento, à Unip, universidade na qual faço parte, ao Laboratório de Ecologia Estrutural e Funcional, onde aconteceram os experimentos, e também um laboratório do qual faço parte, e ao Santander, que financiou os 12 meses de iniciação científica que eu fiz. Ao Congresso, pela oportunidade de estar apresentando meu trabalho, mesmo estando tão longe.